A gente vai falar nessa live da personalidade, das personalidades. Então, o lado sombra, né? Os 9 tipos aí do Enneagrama e hoje especial, como eu disse, do tipo 9. Então, é um lado realmente, um lado que cutuca, que incomoda um pouquinho. Mas em contrapartida, a gente sabe que é uma porta que se abre aí para o autoconhecimento, para o despertar do autoconhecimento, e a gente buscar entender o que vem depois disso, né? Que seria aí os próximos passos. Tá, eu vi esse lado sombra, e agora? O que eu faço com isso? Quais são os meus caminhos de evolução, de crescimento, de transformação pessoal, né? Sim. Como eu disse, a gente está falando de personalidade, então a gente está falando de 10% que seria o Enneagrama, embora seja uma parte muito, muito importante, mas muito pequena. Mas é a parte que a gente inicia aí o assunto, e hoje, né, como eu disse, com a participação do Thiago, que já fez o Enneagrama, já se reconheceu aí no padrão 9, então a gente vai compartilhar nesse painel de entrevista aí um pouquinho das experiências dele. Bom, para quem está assistindo, assistir, como eu sempre digo, né, com muita compaixão, com um olhar bem neutro, sem julgamento, porque quem é que está certo, quem é que está errado? Qual que é o padrão ideal, né? Qual que é o melhor padrão? Não existe, é o seu padrão, é o seu jeito, né? Então, vamos olhar com esse olhar sem esses julgamentos. Quem tiver alguma pergunta, quiser me mandar no WhatsApp, o WhatsApp está aberto aqui do lado, ou se achar mais fácil na live. Na live eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade de ir interagindo e lendo ao mesmo tempo aqui, mas a gente vai dando um jeitinho. No final dessas 9 lives também, a gente vai produzir um e-book, então daqui a uns dias a gente vai soltar esse material para quem acompanhou uma, perdeu outras, então a gente vai ter isso tudo compilado aí, essas informações mais centrais de cada padrão, com essas contribuições tão bacanas que cada pessoa está partilhando com a gente. Bom, falando um pouquinho sobre o Enneagrama, para quem não conhece, o Enneagrama é uma ferramenta de transformação pessoal, é um conjunto de conhecimento, de sabedorias muito antigos que nos mostra que existem 9 padrões de comportamento, de pensamento, sentimento e comportamento, que cada pessoa vai se identificar aí num padrão, num tipo, num eneatipo ou num traço, como eu até prefiro chamar, desse jeitinho de estar aqui no mundo. E a gente vai percebendo que, por mais único que a gente seja, por mais especial, individualizado, a gente naturalmente acaba se encaixando em algum desses perfis aí. Bom, vamos falar então, antes de apresentar o Thiago, o que é o padrão 9, num geral, né? O padrão 9, o tipo 9, o traço 9, é o pacificador. O animal é o golfinho, aquele animal bem tranquilo, que num mapa mental aí todo mundo visualiza dessa maneira. Foco de atenção do tipo 9, demandas externas. Então, o que ele puder olhar para deixar de olhar para si, ele vai optar pela opção 1, deixa eu olhar para as coisas que estão de fora de mim. O traço 9, então, procura ser sensível aos outros e atendê-los. Ao mesmo tempo, busca paz e sossego. Vê os outros pontos de vista e evita conflitos, mas tem dificuldade de dizer não. Ser tratado como uma pessoa insignificante o deixa irritado, apesar de não demonstrar. E busca levar a harmonia em todos os lugares que passa. Porém, necessita olhar e valorizar a si mesmo. Os pontos fortes do traço 9, calma, flexibilidade, empatia e liderança servidora. Bom, com a gente aqui hoje, então, Thiago Elias. Thiago Elias tem uma empresa chamada CenterCred, uma financeira de crédito consignado, e tem um outro negócio que tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui. Ele é um líder espiritual, ele é pastor da igreja Brasas Vivas, então uma comunidade evangélica aí, que tem aí muitas pessoas sob o seu comando, e eu acho que para esse, sem querer julgar os outros tipos, mas já julgando, eu acho que é um perfil que encaixa demais por ele, um líder espiritual que realmente requer essa habilidade de ter essa escuta ativa, ter essa escuta sem julgamentos, né? Se a religião fala isso, se a vertente cristã fala isso, né? Que Jesus não julga, então quem somos nós para julgar alguém? Então seria muito coerente que um líder espiritual não julgasse.
E dos 9, realmente, dos 9 padrões, o 9 é o que menos se preocupa com esse julgamento, mais leva mesmo esse olhar muito mais... Pode ter os botões pensando o que essa pessoa deveria fazer ou deixar de fazer. Bom, então, mais uma vez, muito obrigado, Thiago, pelo convite, pelo aceite aí, de compartilhar um pouquinho com a gente com esses padrões. Seja bem-vindo. Obrigado. Quero cumprimentar você aí, né? Agradecer pela oportunidade aí de estar compartilhando aí, né? Esse momento de perfil aí. E eu tenho assistido os outros aí e tem sido bacana e espero que isso continue, que não pare. É um momento muito bom na vida da gente. Bom, falar sobre o tipo 9, né, que encaixa no meu perfil, é um pouco meio assim desafiador, sabe? Porque o momento que a gente faz o enneagrama, que realmente a gente se descobre, eu acho isso interessante, que são descobertas que muitas das vezes a gente não sabia que era dessa forma, né? Então o enneagrama é muito importante para as pessoas. Quem não teve a oportunidade aí de fazer, eu aconselho fazer. Quero deixar a dica aí, né, para estar procurando aí o Antônio depois, quando está voltando aí, porque é muito legal. E foi assim, algo que me ensinou muito, porque para compartilhar, como você disse, eu também, né, a gente tem uma empresa, mas também sou líder espiritual, e muitas das vezes o que eu aprendi no enneagrama, eu tenho usado isso, né, com as pessoas que a gente tem compartilhado, com as pessoas que muitas vezes procuram a gente para buscar um conselho, né, buscar uma autoajuda, e isso tem sido de grande valia, né? A gente tem conseguido compartilhar isso com as pessoas. Confesso para você que ser tipo 9 em casa, principalmente na minha casa, é meio desafiador mesmo, né? Porque são 5 mulheres. Então, se você pegar cada um com um perfil, né? Uma já é o meu perfil, já enquadro ela também no tipo 9, então é igual eu. Então, são 2 tipo 9. Os outros, né, já são perfis diferentes. Então, isso aí é um desafio muito grande, porque conviver com 5 mulheres dentro de casa não é fácil. Mas o tipo 9, né, como encaixa o enneagrama, é chamado de mais ou menos mediador, né? E ele é também pacificador. Então eu me enquadro muito isso em pacificador, porque às vezes a gente vê, né, contendas, confusão e tal, e eu já gosto mais de acalmar a situação, não de render, né? Já tem aquele que gosta de botar lenha na fogueira ali, não, eu já venho com a água para apagar. Então, como te disse, isso para mim foi um desafio, um aprendizado, né? Porque eu me encaixei totalmente, né, no tipo 9. Exceto que também, muitas das vezes, a gente sai do tipo 9, né, e vai para um tipo 6, sei lá, quando há necessidade, né? Mas o perfil mesmo encaixador, para mim, foi o tipo 9. Eu tenho vivido isso e tem sido experiência para mim e tem sido bem legal. Eu acho que isso aí tem ajudado muitas pessoas, né? Porque tem ajudado as pessoas a abrir a mente. E eu percebo que lá na igreja, às vezes, a gente tem que sair de um tipo e passar para outro, né? Dependendo da situação que você está vivendo, da situação que você está ali para orientar, né? Então acaba que você tem que ser realmente aquele ali, pacificador da situação, principalmente em briga de casais, por exemplo, quando a gente está ali, né? Eles procuram a gente para aconselhar, né? Então a gente tem que ser ali um pacificador realmente, e tem sido uma experiência muito grande aí em enquadrar nesse perfil aí do tipo 9. Sem dúvida. Tiago, parece que a sua internet está travando um pouquinho. Se quiser dar uma olhada aí se a conexão tá no Wi-Fi aí ou se está no 4G, enfim. Enquanto isso, Já agradecer está no aqui a Wi-Fi presença aqui aqui. da Ana. Já tá? Presença da Priscila entrou, Thalita, Fabiana, Celita, Nanda, acompanhando todas as lives aí, né, Nanda? O Leandro que abriu a primeira aí. Bora lá. Tiago, estilo de comunicação devagador. É nessa vibe de vou começar a falar aqui, se eu não me policiar, daqui a pouco eu começo a procrastinar, a não ser assertivo nas palavras,
a ser prolixo, concorda? Sim. É uma fase, assim, questão de comunicação, né? Eu acho que a lentidão, para mim, é onde eu vou chegar no meu objetivo, né? Às vezes começam a falar e já tem aqueles que já que é as coisas mais rápidas, não, já vai direto no assunto e não, calma, deixa eu explicar primeiro para você entender, porque senão você não vai entender, depois você vai me acusar, por exemplo, né? Então a questão de comunicação, isso para mim é bem desafiante também, sabe? Mas é o perfil, né? Tem que respeitar isso, né? Claro. Como a gente respeita os outros perfis também, então tem que aceitar. Como se diz, se precisar de mim e tiver que ter a comunicação, vai ter que ouvir primeiro, com calma, com tranquilidade, e assim a gente vai chegar onde a gente quer chegar. Sem dúvida. Ou vai ter conflito, né? Sim, também pode haver, né? Com certeza. Né? Mas se houver o conflito, Ah, a gente tenta diminuir isso aí. tenta apaziguar. Isso. Olha só, como que é esse lance do tipo 9 ter a dificuldade de falar não? Escuta uma demanda externa e aí não consegue. Tá ocupado, tem cheio de coisa para fazer. Às vezes tem algumas coisas aí que não pode deixar para depois, mas vem uma demanda externa e eu não consigo falar não, porque se eu falar não, o que acontece? Olha, é assim, a questão do não, muitas das vezes tem que ser falado, né? E no meu perfil, para não ser direto no não, já uso outros tipos de palavra, outro jeito de comunicação, porque, ou seja, para não ser correto direto no não, né? E às vezes as pessoas até entendem que eu já estou dizendo não, ou que não tá, mas nem sempre eu já vou direto, né? Mas é aquilo que eu disse para você, mas tem momentos que a gente precisa realmente sair do tipo 9 e partir para outro, porque se não for assim não vai resolver, né? Mas assim, a convivência mesmo, a maioria, vamos pôr assim, 90% é dessa forma. Eu não consigo já ir direto e dizer não. Eu já começo, né, despistar ali e tal. Essa pessoa perceber que eu já estou dizendo que não vai dar certo e tal. Então, assim, eu não consigo, muitas das vezes, eu tenho essa dificuldade de já ir direto no não. Como muitos já têm essa facilidade, né? Já é seco nisso. Então, eu não consigo já ir direto no não. E, às vezes, eu não sei se isso pode ser uma falha que eu preciso, às vezes, absorver isso para mudar isso, mas está dentro de mim. Eu não consigo. Para te falar a verdade, já ir direto, não consigo. É meio desafiador isso aí. São os desafios do 9, né? De olhar para si. Então, se tem toda essa habilidade de observar, de compreender as demandas externas sem julgamento, que é um lado muito bonito, mas claro, como todas as características de todos os padrões, quando a gente coloca isso de forma exagerada, a gente começa a perceber que aí tem alguns prejuízos nessa história. Então, é uma resposta que você mesmo vai encontrando aí, né? Às vezes você não falou não e tá tudo bem, e às vezes que você não falou não, que deveria ter falado, e que te trouxe aí algum prejuízo, alguma coisa que não deveria, não gostaria de ter, Com certeza. Ganho ou perdido aí nessa história, né? Isso. Nesse padrão, então, de comunicação aí, de não falar não, de saber ouvir, as pessoas te consideram, então, um bom ouvinte? Olha, às vezes sim e às vezes não. O tipo 9 é uma grande dificuldade, muitas das vezes, de iniciar uma coisa e às vezes conseguir terminar. Eu, principalmente, tenho não sei se eu posso dizer como defeito, mas, por exemplo, às vezes eu começo a ler um livro, né? E aí eu vejo que aquele livro já começa a ficar cansativo, aquele negócio, aí eu já começo a pensar no final. Falei, não, no final aí piorou ainda, vai ficar pior ainda. Então, automaticamente, eu já paro ali no meio do caminho e pronto. Saber ouvir, tem momentos que a gente precisa ouvir. E eu, particularmente, depois que eu fiz o Enneagrama, eu absorvi mais isso, eu aprendi mais a ouvir. Porque eu acho que, primeiro, para me dar minha opinião, primeiro eu preciso ouvir. Né? Eu tenho aprendido isso, e isso tem sido muito legal.
E eu creio que isso tem tido muito resultado para mim, porque antigamente eu já queria falar, né, com a calma, na tranquilidade, mas agora o primeiro passo, não, deixa eu ouvir, depois eu vou dar a minha opinião. E eu tenho aprendido isso e tem sido de muita valia para mim, questão disso aí, de ouvir. Agora, as pessoas me ouvir, muitas das vezes têm essa dificuldade. Porque é aquilo que você falou, às vezes no momento da lentidão, a forma de falar, a forma de comunicar. Então, às vezes é uma pessoa mais, vamos supor, aí, um tipo 6, alguma coisa assim, e já está acostumada a já ir direto no assunto, e muitas das vezes eu não sou assim, né? Primeiro eu vou explicar o que é e tudo para mim chegar onde eu quero chegar. Então eu vejo que isso aí, as pessoas têm muita dificuldade de lidar com esse tipo novo da gente aí, que é meio complicado mesmo. É o que você disse, é o padrão, né? Assim como um 8, por exemplo, que é muito direto ao assunto, né? Se a gente pega nessa linha de raciocínio aí, ele vai perceber que em alguns momentos ele vai precisar dessa asa 9 para poder, opa, que eu vou ter que ir com mais jeitinho, com mais cuidado, eu não posso chegar falando. Assim, naturalmente, como o tipo 9 vai, olha, agora eu vou ter que chegar e ser mais firme, mais duro aqui, porque senão realmente vai demorar a se resolver e etc. Né? Não tem nada de certo ou errado, mas caminho de crescimento mesmo. A questão né? do tipo 9, ele pensa muito também na consequência. Já vai direto na consequência. E isso é o que eu vivo muito isso. Eu já penso no final. Se eu fizer isso, se eu já for direto, falar assim, dessa forma e tal, vai acontecer isso, então eu já começo a criar o que vai acontecer. E muitas das vezes nem vai acontecer isso. Mas eu já criei isso, entendeu? Por quê? Para não chegar direto no assunto, né? Já é debriar isso aí. Explica pra gente o que pode acontecer se você chega lá e já chega falando não. A pessoa te pede alguma coisa e você já corta. O que pode acontecer? O que passa na sua cabeça nesse momento? Cara, assim, eu já penso vamos pôr em uma situação aí, por exemplo, vamos pôr igual a gente convive muito com casais, né? Às vezes tem casais que às vezes, vamos supor, tá vivendo um momento ali, a situação ali que está sendo apresentado para a gente, vamos supor, a questão de traição, né? Então, às vezes, você tem que chamar a atenção daquele que está errado e tal. Então, assim, a minha esposa já é direto, né? Já fala o que tem que falar, se doer bem, se não doer, o problema. Mas eu não, eu já fico, às vezes eu dou uma cutucada e falo, opa, vai devagar, vamos tal, que aqui nós estamos para apaziguar a situação e tal. Então, assim, eu já penso que no final eu posso pensar assim, nossa, se eu falar demais, aí que vai separar mesmo. Aí que a situação vai ficar difícil. Então, assim, já vai direto na consequência. E muitas das vezes, o falar, né, o que tem que ser falado, já ir direto ali, cutucar e chamar a atenção, muitas das vezes é isso que vai gerar o resultado. Só que no pensamento meu, não. Sempre não vai gerar esse resultado. Tem que ir devagar, tem que ir debriando a situação e tal. Talvez voltar no outro dia, que a situação estiver mais calma e tal. Então, assim, é muito complicado. É muito complicado e assim, pensar no que vai acontecer no final, isso aí é o que fica na... Claro. Então, é um desafio. É o padrão. Mesmo, né? Desafio. É um desafio. Você tem nessas situações que você acabou de exemplificar aí, você tem o costume, ou às vezes, você toma partido? Tomar o partido? Sim. Você deu o exemplo aí de casal. Então você toma partido, olha, você analisa a situação e toma partido, olha, esse aqui agora tá certo, o lado de cá tá errado e vamos seguir nessa linha de raciocínio. Como que é isso? Às vezes, não é um partido, é uma opinião, que eu acho que desde quando você me convida para conversar, para expor uma situação, é porque você tem que estar disposto a me ouvir também. Então, ou seja, você está disposto a pegar a minha opinião também. Porque às vezes a sua opinião é uma coisa, a minha opinião muitas das vezes vai coincidir que às vezes a minha opinião vai trazer um resultado melhor para você. Então, assim, muitas das vezes a gente toma um partido, né? Não é tomar um partido, a gente dá uma opinião, dá um conselho, né? Daquilo que é certo e daquilo que é errado.
Mas muitas das vezes já tem aquele que já quer fazer do jeito dele, quer se lascar para lá e pronto. Então o que você pode fazer, né? E muitas das vezes nós, o tipo 9, e eu particularmente, eu falo assim, ó, tá vendo? Poderia ser de outra forma, então deu errado, então você optou por isso, né? É complicado. Então tomar o partido muitas das vezes é desafiador, é meio difícil de dizer assim, mas opiniões às vezes tem que dar. E é aquilo que eu disse, às vezes você tem que sair de um tipo e passar para o outro, né? Dependendo da situação que você está vivenciando ali, né? Com certeza. Olha que interessante, gente. Olha como é que é a riqueza da partilha quando a gente vai ouvindo com essa escutativa nesses detalhes, né? Ah, tomar partido não. Olha aí, Thiago, hein? Tomar partido não. É dar um conselho. A gente está trocando 6 por meia dúzia. Mas isso, para quem não entende aí, para quem não, né, não estudou Enneagrama, para o tipo 9 é como se fosse assim, se eu tomar partido, se eu dar um conselho que essa pessoa vai gostar, logo essa pessoa não vai gostar. E se essa pessoa não vai gostar, isso vai dar uma dor de cabeça, vai dar um pepino, rapaz. Então, sim, eu vou dar um jeito de resolver a situação, mas que ambas vão sair satisfeitas no meio da história. Por isso, pacificador, né? Esse mediador aí, como o próprio Tiago disse, e que é uma habilidade, claro, não deixa de ser, muito pelo contrário. Em contrapartida, quando usado de forma exagerada, ele não toma as situações para si quando ele precisa resolver para si. Porque nesse exemplo que a gente está falando aí, como eu disse, eu acho que é louvável ele, enquanto pastor, saber conduzir aí os seus fiéis, etc. Ótimo. Mas pensa a situação sua, Thiago, por exemplo, com o fornecedor. E aí você precisa de se posicionar, você precisa que o fornecedor te entregue aquele contrato no prazo. Se continua querendo amenizar, logo, se o fornecedor for aí, né, mais enrolado, etc., vai enrolar mais ainda o serviço, vai falar que vai entregar hoje, nem te dá notícia e por aí vai. Então, quando a gente vai percebendo isso, vai tendo essas visões aí, desses caminhos de crescimento, que sim, Thiago, eu sinto que você está falando, mas está dentro de mim e está mesmo. É o que a gente chama de abraçar a sombra, né? Pronto, abracei, acolheu, eu acolhimento. Agora, lógico, Sim, eu tenho as possibilidades de desenvolver isso, né? sim. Tiago, nesse caminho de pensar nas demandas externas e esquecer das suas, eu estou pegando alguns exemplos aqui. Você já deixou, por exemplo, de pagar alguma conta, mesmo tendo dinheiro no banco? Quer dizer, o dinheiro não era o problema, mas tem que pagar essa conta hoje, mas aí alguém me chamou, vou fazer uma coisa, vou fazer outra. Daqui a pouco a conta já venceu, tem 30 dias e sei lá, cortou o telefone, por exemplo, por falta de pagamento. E você... Não, mentira que eu não paguei essa conta. Já aconteceu alguma coisa assim? Cara, já aconteceu porque eu vejo que o tipo 9 também, ele é uma pessoa que abraça muito os problemas dos outros. Não deixa de ser dessa forma também. Eu, particularmente, sou assim. Se eu vejo que a pessoa está ali, está precisando mesmo de ajuda, precisando de apoio, né, está mais próximo, tudo. Então, assim, muitas das vezes eu deixo de fazer as minhas coisas para ajudar as outras pessoas. Mas o problema do tipo 9, não sei se estão todos, mas eu falo em questão de mim, né? É que muitas das vezes a gente dá o melhor para as pessoas e quando as pessoas não dão o melhor para a gente às vezes acaba se entristecendo com isso, se cobrando por isso. Poxa, eu fiz e agora eu preciso e ninguém está fazendo, né? Então eu acho que isso aí também é uma qualidade muito grande do tipo 9, de querer receber algo também, né? E aí a minha esposa já está dizendo aí, demais, né, Tiago? Então, assim, porque eu me sinto bem, sabe? Eu acho que para a gente se sentir bem é fazendo o bem. E eu acho que todos deveriam pensar dessa forma, porque existe uma coisa muito na vida do ser humano que isso precisa, as pessoas precisam se libertar disso. Chama o quê? Egoísmo, né? Chama egoísmo. E eu vejo que muitas pessoas agem dessa forma. Não por, às vezes, de coração maldoso, de ser uma pessoa má, não. É porque a pessoa, muitas das vezes, ela não abre o coração para fazer o bem, né? E eu sou do tipo que gosto de fazer o bem. Eu me sinto bem quando eu faço o bem. E uma coisa que eu tenho comigo que muitas das vezes a gente precisa entender que a gente paga o mal com o bem, não é com o mal. Então eu vivo isso na minha vida
e tem dado certo, tem colhido muitos frutos com isso, né? Às vezes, lá em casa, a gente conversando, eu percebo que uma lá é algum tipo, né? Tem um tipo diferente, e às vezes aconteceu alguma coisa, quer agir de uma forma, falou, opa, não, peraí, você paga o mal é com o bem, então você vai agir diferente, você vai agir de uma forma diferente. Por quê? Porque a sua forma de agir vai quebrantar o coração daquela pessoa. Automaticamente você vai estar fazendo o bem, né? Então eu acho que é isso que a gente precisa ensinar para as pessoas que estão ao nosso redor, e eu acho que isso também é uma qualidade do tipo 9, né? Às vezes, como se diz, se deixar de fazer alguma coisa para fazer o bem para outras pessoas, eu acho que isso vale a pena, sim. E eu me sinto bem agindo dessa forma. E nunca, muitas das vezes, aquilo que eu disse, a gente querer ser reconhecido, mas nunca há um arrependimento. Nunca me arrependo daquilo que eu fiz, de forma alguma. Uhum. Principalmente com uma consciência dessa, né? Olha que bonita, a Fernanda tá falando aí, né? Tiago, você arrasou agora, é isso mesmo. O Novo tem muito Obrigado. isso e é lindo, realmente. É muito bacana mesmo. É o que a gente, né, vê aí. Se a gente pega agora o tal cenário político que tá todo mundo rachado e é 8 ou 80, né? Fazendo um paralelo com tipo 8 aí, de muita porrada, tá, nós vamos chegar aonde, né? Sem querer politizar, mas enfim, no final das contas tem um monte de gente morrendo, um monte de empresa quebrando, e quem que tá certo e quem que tá errado, se leva por esse lado. Sim. E sim, quando a gente leva por esse lado do bem, tá, o que eu posso fazer aqui na minha empresa, no meu bairro, na minha rua, dentro da minha casa, para melhorar um pouquinho? Você já está fazendo alguma coisa, né? E talvez seja o que realmente precisa naquele momento, e de fato esse olhar aí do bem é indiscutível, né? Que o 9 Sim. traz para a gente, apresenta para a gente, Com certeza. ensina. Mas falando aqui, quer ver? Numa pizzaria, você foi lá com a sua família e tal, com um grupo de amigos, agora não está podendo, mas vamos lembrar aí, no início do ano talvez, foi numa pizzaria com seus convidados. Como que funciona o processo de escolha dos sabores? Quem que escolhe os sabores? Qual que é o sabor que você escolhe? Cara, isso aí também, eu vou te falar para você, é um desafio. Porque quando sai todo mundo, são 6 pessoas, né? E principalmente dentro de casa é um desafio muito grande, porque tem aquela que gosta disso, o outro já não gosta. Então acaba que você tem que fazer as 3 coisas para agradar todo mundo, né? Agora, a questão o tipo 9, normalmente ele pergunta, né? O que você quer? O que você quer comer hoje? E aí vem a resposta, não, o que você quiser. Mas eu, particularmente, muitas das vezes eu já não tomo a decisão imediata, né? A gente vai esperando. Quando vê que realmente ninguém tomou a decisão, não, então vai ser isso aqui. Pode ser? Pode. O problema é que muitas das vezes quando vem, e aí começa a reclamação. Eu não queria isso, eu não queria aquilo. E é uma situação complicada demais, né? Muito difícil, cara, porque eu já queria ter aquela decisão, não, hoje vai ser isso, mas não. Primeiro tem que ouvir, você quer o quê? Você quer o quê? Qual pizza? Qual sabor? Aí um pede um sabor. Não, então vamos fazer o seguinte, metade isso, metade aquilo. Então você tem que aprender a compartilhar aquele momento ali, porque senão vira confusão. Fica, como diz, você sai para divertir, sai para comer e acaba que sai revoltado. A situação é essa. Você fica revoltado, porque você não tem aquela iniciativa de tomar a decisão, mas quando você toma a decisão, você está errado. Esse é o problema. Gente, olha que partilha bacana. Olha as entrelinhas aí. E aí um escolhe, o outro escolhe, e aí vira aquela confusão. A dor do 9 ocorreu lá na infância, eu não vou falar disso nessa live, não cabe aqui, mas foi esse processo de confusão, de falar, nossa, eu não sei se eu escolho A, se eu escolho B, deu uma confusão aqui agora, e aí eu me desconecto. E aí, eu não falei isso, mas o Tiago, o instinto dominante dele é o instinto social. Então, aumenta ainda mais esse ouvido para o grupo, e ainda menos para ele, porque o autopreservação, ele escuta mais ele, o sexual, mais o outro.
E o social é a galera toda. Então ele falou de 6 pessoas aí. Se ele estiver incluindo com 6, ele vai ouvir os 5. Ele não. Ele mal vai pedir o garçom, né? E olha aí a dificuldade. E aí foi o que ele começou a falar. Não, mas aí vem aquela coisa pro 9, assim como o 8 e o 1, vem a raiva. A diferença é que o 8 explode, essa raiva ela é jogada para fora na hora, o tipo 1 engole a raiva e o tipo 9 neutraliza, como se não houvesse raiva. Mas que no fundo, a gente sabe que tem essa raiva, esse desconforto, né? Claro que nesse exemplo aí não cabe essa raiva e tal, mas nos momentos de estresse são diferentes. Aliás, nos negócios, por exemplo, quando o funcionário não cumpre as normas, como que você age? Não cumpre as normas? Cara, isso aí... As normas, uma regra, enfim, quebrou alguma coisa que estava sendo combinada. Eu já não vou de uma forma acusativa. É aquilo que eu te falei. Primeiro, eu vou ouvir. Né? A gente ouve, o que aconteceu, por que está agindo dessa forma, por que chegou atrasado, foi por causa disso. Então, a gente, automaticamente, eu vou avaliar a situação. Né? Mas mesmo se for uma situação, às vezes, que a pessoa não é uma coisa justificativa, muitas das vezes eu ainda costumo ainda deixar levar isso aí. Isso aí eu já vejo que é um grande defeito em algumas situações, algumas ocasiões. Porque eu acho que tem situações que se você não cortar o mal pela raiz, né, automaticamente isso depois vai te prejudicar, e muito. Né? Então, isso aí tem sido um desafio muito grande para mim e muitas das vezes, quando chega essa situação, muitas das vezes eu quero correr disso. Eu passo para outro resolver, né? E às vezes até minha esposa ainda fala comigo, mas você deixou para mim resolver, você não quis resolver. Eu falo, mas porque você é a pessoa certa para resolver, eu não sou o tipo de pessoa para resolver isso. Mas quando precisa, tem que resolver, tem que conversar, entender por que realmente está acontecendo isso. Vamos chegar o que pode ser feito para te ajudar em questão para isso não acontecer e tal. Então, a forma mais calma, mais pacificadora mesmo, né? mais mediador, né? E eu vivo dessa forma, tem que ser dessa forma. Para mim tem que ser assim, entendeu? Sim, é exatamente isso, essa partilha, né? Que é o padrão. Olha aí que interessante. O Thiago está falando da esposa dele, mas até agora a gente não falou, para quem não conhece, a Priscila acabou de comentar aí, e realmente está tudo ok. Mas olha que bacana, a Priscila é tipo 8. Tipo 8 sexual, então é muita energia. Pensa numa energia acumulada numa pessoa só. E o Thiago, no nível de energia, muito mais abaixo em relação a tipo 9. Agora, imagina isso, a gente vai falar disso também na live do Dia dos Namorados agora, enquanto relacionamentos. Imagina esse equilíbrio que um dá para o outro aí nessa hora. Acabou de dar um exemplo ao vivo. Bom, se eu tenho a consciência que é uma dificuldade que eu tenho de, por exemplo, se posicionar com um colaborador que não está seguindo umas normas, que quebrou alguma regra, algum combinado. E a Priscila, em contrapartida, se deixar, enquanto tipo 8 no geral, né? Não a Priscila, mas o 8 no geral, como o Thiago disse agora há pouco, já não atravessa não, já chega falando não é não, sim é sim, não tem diz que me disse não. E aí quando eles não querem nem estar perto, olha isso. Então, quando eles equilibram essas situações e falam, olha, isso precisa ser resolvido com mais energia. Priscila, vai resolver. Olha, isso precisa de alguém que vai saber negociar, que vai saber chamar aquele funcionário, aquele colaborador para poder apaziguar, para poder centrar a pessoa de novo. Ela está muito estourada. Opa, Thiago, assume lá. Olha que interessante quando a gente começa a se perceber nesse sentido, né? E não falar, sim, por exemplo, não, se é financeiro, é o setor do financeiro que tem que resolver, independente do grau de dificuldade. Então, quando a gente começa a ter esse olhar aí, né, de um ajudar o outro, que seja em casa, que seja nos negócios, pegando o melhor de cada um em determinada situação, claro que o crescimento é incrível, né? Tiago, a gente fala também lá no Enneagrama que as reações corporais, elas são muito claras em todos os 9 padrões, quando, né, ocorre aí um nível de estresse muito alto. E, claro, o que a gente chama de estresse vai variar muito de uma pessoa para outra. Vai ter padrão que uma coisa muito pequena, para a grande maioria, vai ser uma bomba atômica, e vai ter um outro padrão que é o oposto. Uma bomba atômica pode ser
é uma coisa natural, pode ser uma coisa não tão grandiosa assim, etc. Mas a verdade é que todos os padrões, quando vem esse incômodo muito grande, e aí cada um na sua vertente, as reações são corporais, são físicas, a gente consegue sentir no corpo mesmo. E aí vai variar também, como eu disse, eu não vou falar isso nessa live, mas vai variar aí das partes do corpo. Basicamente é cabeça, barriga, abdômen, intestino, e pulmão, coração, tórax. Então, a gente poderia dividir nessas três partes. No seu caso, quando vem um estresse, segundo a teoria, aí eu já passei por isso enquanto eu sou tipo 1 asa 9, eu tive uma reação disso, hoje eu conto no Enneagrama, eu tive uma reação muito próxima, mas eu queria que você falasse. Quando vem o estresse, geralmente o tipo 9 usa aí uma habilidade de desconexão. Eu saio dessa confusão toda para isso não acabar de consumir nesse nível grande que está de raiva nesse momento. Porém, eu prefiro me desligar, me desconectar. E aí vem o sono. Esse sono vale para você também? Como que funciona isso? Olha, quando vem o estresse, existem duas coisas que o tipo 9 eu acredito que normalmente vive isso. O silêncio, né? Muitas das vezes eu fico calado, não falo nada, porque se falar, aí já é aquilo que você falou, você já sai de uma personalidade e já pula para o outro. E muitas das vezes é pior do que a personalidade dos outros, que é, vamos supor, tipo 5, tipo 6, é bem pior. Por quê? Porque aquilo já está dentro, né? Então, automaticamente, você já quer soltar tudo aquilo que você está só guardando. Você está só se alimentando. Mas tem hora que você tem que soltar. Então, é nesse momento que a gente solta. Mas, normalmente, eu tenho vivido mais em questão do silêncio. E eu percebo que, muitas das vezes, ficar no silêncio, isso me prejudica. Tem me prejudicado em alguns pontos. Mas também estou me aperfeiçoando, né? Dedicando mais também à comunicação. Que é em questão do estresse, questão do nervosismo, porque é uma situação muito complicada. Se a gente já tem um perfil de apaziguar a situação, e se você quer demonstrar, vai falar o que não deve, automaticamente você não vai viver aquilo que você é. Então, aí às vezes a gente vem no pensamento, poxa, não devia ter feito dessa forma, devia ter ficado quieto, não devia ter falado, e muitas das vezes você percebe que aquilo não gerou nada, né? Foi pior a situação. Então, muitas das vezes a gente se culpa, né? Quando a gente quer agir de uma outra forma que a gente não é, e a gente se culpa por causa disso. Eu, particularmente, sou esse tipo de pessoa assim. E, igual eu te falei, mas a maioria das vezes, no estresse, no nervosismo, é o silêncio. E aí tem aqueles tipo 8, tipo 6, que chega e fala assim, você não vai falar nada, não? Vai ficar calado? E acaba tem que ficar calado, porque se falar, aí vai complicar a situação. Tem esse negócio... Deixa eu ver aqui, acho que tem uma pergunta aqui. Não. Tem esse negócio do sono mesmo? Bate em algum momento, porque assim, a gente não pode generalizar, falar que 100% do tipo 9 no momento de estresse vem um sono. Mas no seu caso específico, quando a gente fala do corpo, você já explicou a questão do silêncio, mas vem também incluído no silêncio ou não? A questão do sono especificamente. Do sono? Não, até dá aquela vontade de dormir, de falar assim, cara, não, hoje, literalmente, hoje, terça-feira, 10 horas da manhã, cara, eu vou dormir ali um pouquinho, ou não, porque isso varia, de autopreservação social e sexual. No seu caso, tem ou não? Em questão de um estresse, um nervosismo, eu particularmente, isso não me atrapalha, eu durmo do mesmo jeito. Para mim, você pode estar pegando fogo, se bater o sono, dorme, acorda no outro dia, belezinha. Peraí, tem a situação ainda para resolver? Então, vamos resolver, né? O que tem que ser resolvido. E muitas das vezes, o tipo 9, eu acredito que ele pega esse sono, né, esse descanso aí, para tipo assim, se afastar do problema, né? Para deixar isso para amanhã, vai empurrando com a barriga, né? Procrastinação. Isso. Então, assim,
eu particularmente, eu durmo tranquilo, não me atrapalha em nada, e como diz, é relax mesmo, tranquilão mesmo, não me atrapalha em nada, questão de sono, isso aí não. Às vezes, a pessoa ainda fala assim, mas você vai dormir? Eu falo, ué, tem que dormir, ué. Entendeu? Porque, não vai resolver? Não, hoje não. Amanhã é um novo dia. Essa é a minha resposta, amanhã é um novo dia. A Fernanda, o Bruno Doug está falando aqui, né? Que o silêncio pode incomodar, sem dúvida, né? A gente já acabou de falar. A gente não jogar para fora pode trazer aí grandes consequências, né? A Thalita está falando que se está em dúvida, se está ouvindo você ou a mãe dela, que está igualzinho. O Bruno, nossa, eu odeio dormir. Durmo porque eu sou obrigado. Pois é, né? Olha aí as diferenças. Tem um padrão, para quem não conhece o padrão estereótipo tipo 9, tem um padrão que no ápice dessa raiva, quando ele estiver prestes a explodir, e o Thiago já deu vários exemplos aí, que vai dar confusão e etc, é melhor não, o que ele faz? Só que ele não é, na verdade não é ele que faz, vem uma reação corporal de um sono assim, se eu não abaixar a cabeça e dormir agora, eu vou, não sei o que vai acontecer, eu vou dormir em pé, e eu realmente preciso de dormir, e vai dormir desse jeito, eu vou dormir como se fosse meia-noite, e deita e acorda, pronto, agora eu consigo dar continuidade nas minhas atividades. Mas eu não senti que o Thiago expressou isso. Pode ser pelo instinto social, que aí o instinto social no tipo 9, ele é muito enérgico. Então o tipo 9, aliás, até quebrando uma crença aí, que muita gente acha que o tipo 9 é preguiçoso, o tipo 9 social pode juntar aí todo mundo que está nessa live aqui, talvez essas várias pessoas, e dependendo de que ele está integrado, o que ele está fazendo ali naquele momento, trabalha mais do que todo mundo junto. E aí fala, tipo 9 é preguiçoso, não sei o quê, porque não gosta de se comunicar, aí deixa para lá. Cuidado com esses tipões por aí, com esses estereótipos. Então, às vezes, ele não vai focar, como o Thiago está demonstrando o tempo todo, numa demanda, num olhar para si, para a situação que vai envolvê-lo. Agora, se ele estiver lá, como ele acabou de dizer, né? Eu deixo para lá, não falo, vou fazer uma outra coisa. E o telefone liga, ô Thiago, tô com um carro aqui, 25 quilômetros de distância de onde você está, tô precisando do socorro, você tem o telefone de alguém? Eu tenho certeza que ele fala, você ligou no lugar certo, eu vou desenrolar para você. E aí, tamo junto. Tem pessoas que vai... Tamo junto, não tem nenhum problema, né? Aliás, eu posso até pegar esse exemplo também. A gente está aí no meio dessa, literalmente, pandemia, né? Fica em casa, usa máscara, vai no hospital em último grau. E aí o Thiago, enquanto líder espiritual, já é da missão de vida dele. Ele ir nos hospitais, visitar as pessoas que pedem, etc, né? Bom, ele poderia falar, não, as minhas atividades aqui estão suspensas, vou continuar orando para você, mas aqui da minha casa está tudo certo. Se ele faz isso enquanto missão de vida, né? Não só enquanto padrão, mas enquanto missão de vida, ele vai fazer isso no meio da pandemia, no meio da guerra, ou no melhor dos cenários possíveis. Né? E está tudo certo. E aí foi o que ele disse, né? Mas eu gosto de fazer esse bem. Claro, porque está totalmente ligado à essência do ser humano dele. Né? E aí, naturalmente, tem muito a ver com os padrões aí, no caso do tipo 9, né? Aconteceu... O Paulo está falando aqui, tem um... Pode falar. Não, pode falar. Aconteceu um fato esses dias que eu tive que fazer uma visita no hospital, mas quando chegou em casa o pau quebrou. Mas e o corona, o Covid? Falei, mas tem que ser feito, não tem como, porque se eu não faço, eu me sinto culpado por causa disso, né? É certo que fui, né? Tomei todas as precauções necessárias, higienização com álcool, máscara e tudo, né? Foi uma visita bem rápida e tudo, né? Claro. Não deixa de ser um risco também, mas claro. é aquilo, se eu não fizer,
eu vou me sentir culpado por causa disso. Então, eu não quero ser culpado, porque se acontece algo pior, eu não quero ser culpado, né? Sentir culpado por causa que eu não fiz, né? Então, acho que eu vejo que isso é um perfil, uma qualidade muito grande do tipo 9, né? Ou seja, o que tem que ser feito, né? Fazer o que tem que ser feito, e quando isso gera um resultado, principalmente isso para a gente é muito, muito grandioso, né? Porque você fez, houve um resultado, mesmo diante das barreiras, dificuldades que você teria que enfrentar, as consequências, né? Mas você não se importou com as consequências. Você fez e houve um resultado. Então, isso é o que sempre tem alimentado a gente no nosso dia a dia. E é aquilo que você falou, já o tipo 6, os outros, né, os outros perfis, às vezes já não concordaria, né? Porque você falou, não fizesse, não faria, né? Mas o tipo 9 ele faz. Ele não importa com isso, ele faz. Ele enxerga as consequências, ele vê, olha, se eu fizer isso, eu vou me precaver, porque tem que usar. Não, eu vou lá, eu vou com gel, eu vou com a máscara, mas eu tenho que ir, entendeu? Eu tenho que fazer o que eu fui chamado, né? Mas o mais bacana, Thiago, que aí, lógico, né, independente do tipo aí, é porque está muito atrelado, nesse exemplo específico, a sua missão de vida. Então, talvez você não faria se você fosse, sei lá, um contador, se você fosse só o empresário que é, entende? Então, como isso envolve a sua missão, aí, gente, missão, a gente vara a madrugada, a gente atravessa aí mundos e mundos que for necessário para a gente continuar cumprindo, independente dos riscos que a vida nos traz aí, enfim, Sim. assim como as pessoas que a gente não está nessa vertente aqui, mas, por exemplo, as pessoas que trabalham numa ONG, sei lá, vamos colocar aí pessoas que preocupam com recolhimento de animais na rua e etc e tal, e tem uma ONG lá para cuidar de cachorros e gatos e tal. Essa pessoa vive isso 24 horas, 7 dias, 365 dias no ano, e que não para, 24 horas vivendo aquilo. Ah, mas você podia colocar uma pessoa para te ajudar, mas isso é muito maior do que eu, né? Então, realmente, quando a gente fala de missão, é diferente, né? É outro caminho, e assim, a gente vai se precaver, óbvio, até para eu continuar nessa missão, mas não vai ser uma coisa explicável, né? Que, enfim, quem não é da área, quem não tem essa missão, não vai entender e não vai mesmo naturalmente. A missão sua não é do outro, né? Priscila colocou Colocou aí, e apanha em casa, né, Thiago? Mas o tipo 9 não apanha, não, porque no outro dia ele leva uma flor, ele conquista, aí muda a situação. sabe amolecer o coraçãozinho, né? Sabe dominar a onça. O tigre do 8. É isso aí, ó. Tiago, o que você mais aprendeu no Enneagrama? Num geral, o que mais mexeu com você no Enneagrama? O que eu aprendi? Olha, muitas coisas. Eu aprendi uma coisa que aquilo que eu disse no início, é realmente se reconhecer. Né? Eu acho que o fato o tema do Enneagrama, o principal motivo é você se conhecer, realmente. Porque às vezes você acha que é uma coisa e você não é. Né? E o interessante é que eu me encaixei tanto no tipo 9 que hoje eu vivo o tipo 9 e isso a cada dia tem me alimentado, sabe? Eu tenho crescido, tem gerado benefícios para mim. Então, assim, o Enneagrama é para você se auto-reconhecer e também saber lidar, né, com as situações, com os perfis de outras pessoas. Isso também foi o que me ajudou muito. Porque hoje é tão interessante que, às vezes, eu estou conversando com a minha esposa, e aí a pessoa está conversando, aí ela olha para mim e ela fala assim, ela é tipo tal. A gente já reconhece o perfil da pessoa e a gente já imagina como que a gente vai lidar para resolver a situação com esse tipo de pessoa. Porque tem pessoa que já é ignorante, tem a pessoa que já não liga para o que você fala. Então, quando você entende automaticamente um pouco do perfil da pessoa, né? Principalmente quando a gente está dando conselho, a gente está aconselhando, a gente é chamado para aconselhar, e a gente, primeira coisa, vamos entender qual é o perfil da pessoa. Não, essa pessoa ela é assim, ela é mais calma. Não, então vamos trabalhar mais com a pessoa mais calma, porque o outro já é estressado. Então, o bom para mim do Enneagrama foi o quê? Foi conhecer mais as pessoas e me conhecer também, né, a mim mesmo. Isso que foi legal.
Quer mandar um abraço pro Rafa aí? O Rafa tá vendo a gente aí, ó. Rafael Colarini? Daqui uns dias tem live com tipo 5, meu amigo. Já pensou? Ah, é? É o Rafa, então. Vai compartilhar com a gente aí, vai abrir tudo da vida dele. Mentira, Pava, calma. Não tem nada disso. E olha que eu conheço um pouco da vida dele. Eu vou contar um pouquinho também, se for preciso. Aí, ó, pronto. Vamos juntar todos os amigos. Não, vamos deixar para a live 5, para a live do Padrão 5, para a gente contar como é que funciona essa brincadeira de mau gosto que eu acabei de fazer aqui com o tipo 5, que é falar que vai reunir todo mundo para falar dele, né? Isso é muito interessante. Tiago, fala para a gente então, quais são, assim como de todo mundo, mas quais são os seus maiores desafios nessa jornada aí de vida, de autoconhecimento? Quais são os seus maiores desafios de crescimento enquanto ser humano? Aquelas coisas que diariamente você se pega fazendo, mas que, à medida que você vem aí aumentando o seu nível de consciência, você vem percebendo que realmente tem que continuar trabalhando e que, se não ficar atento, pode ser que seja uma casca de banana e vai acabar caindo de novo. Então, o meu maior desafio é, ultimamente, em questão de preocupação, né? Como você tem acompanhado também, você, a Valéria, né? Quer mandar um abraço para a Valéria também? Acho que ela não entrou aí hoje, não, né? Hoje está com a demanda na família, mas com certeza vai assistir gravado. Então, é questão profissionalmente, né? Porque a gente já está numa caminhada aí de mais ou menos 16 anos, né? Nesse ramo de atividade, e eu penso que ainda há possibilidade de crescimento, né? De aperfeiçoamento. Então, eu vejo que o meu maior desafio seria isso mesmo, profissionalmente, e também a cada dia, né? A gente precisa viver isso, procurar ser melhor, né? Familiarmente, dentro de casa, como pai, né? Como o responsável de um lar. Então, isso é um desafio para a gente, todo dia ser melhor, né? E também em questão da igreja, né? Que é como líder espiritual, e eu vejo que isso a gente precisa buscar a cada dia, ser melhor a cada dia, né? Aprender mais a cada dia, porque eu acho que a gente nunca sabe o suficiente. Tem muitas pessoas que já sabem, acham que já sabe tudo, mas muitas das vezes a gente não sabe. Eu acho que a cada dia, no dia a dia da vida da gente, né, a gente aprende alguma coisa e muitas das vezes a gente vive momentos que isso começa a trabalhar dentro de nós ali e automaticamente a gente gera isso como um crescimento para a vida da gente. Então, meu desafio maior ultimamente tem sido o quê? Profissionalmente, né, que é o que eu tenho focado mais, porque eu vejo que mesmo diante de uma pandemia, mas nada impede da gente prosperar, da gente crescer diante de um momento tão difícil que a gente está vivendo. E eu acho que o fator maior disso tudo é você ter fé, é você acreditar que o que é difícil para você, eu vejo que para Deus tudo é possível. Então eu vejo que se a gente tiver fé, se a gente acreditar, se a gente confiar, a gente tem condição de vencer na vida aí sim e colher os bons frutos, né, que Deus tem preparado para nós aí. Sem dúvida, acredito muito nisso. A gente não sabe os porquês que tudo isso está acontecendo, mas a gente sabe que tem alguma coisa aí muito maior do que a gente, que tem certeza que quem tiver essa esperança, essa fé de acreditar, né, que vai vir momentos melhores, acho que realmente a gente vai colher isso lá na frente. Sim, com certeza. Tiago, quero te agradecer por essa partilha. Eu sei das dificuldades aí de todo mundo que vem participando. Eu sei da dificuldade que o Rafa já tem, né, Rafa? Ainda mais agora que eu estou divulgando, Rafa, agora que você não pode voltar atrás mesmo. Você já tem aí um público fiel que vai te ouvir. Acabou. Vamos colocar até no outdoor divulgando. Eu acho que eu já vou até postar para ficar já aí, né? A live vai ser domingo, tá? Então já vai marcando aí, pessoal. Domingo, você já tem compromisso. Mas a gente sabe como que é difícil realmente a gente compartilhar, né? Esse lado sombra da gente, como eu disse, o intuito dessa sequência de lives é mostrar mesmo esse lado que a gente sabe que dói, que a gente sabe que é desafiador, mas que todo mundo tem. E que se a gente não abraçar, que se a gente não acolher, vai ser muito mais difícil da gente poder evoluir, né? Eu uso sempre a frase que depois de ver, não tem como desver.
Então, depois a gente se vê, depois a gente se enxergar essas coisas que a gente poderia fazer diferente, fazer com mais a força de vontade para mudar um pouquinho aí. É difícil da gente continuar naqueles mesmos padrões, naquelas mesmas dificuldades. E, claro, naturalmente também a gente vê aí com muita clareza na nossa frente os outros padrões, as outras pessoas, e assim vai desenvolvendo forçadamente ou naturalmente esse instinto de compaixão, essa empatia com o próximo e naturalmente julgando menos, ouvindo mais as pessoas, né? Sim, com certeza. Gente, que hora que vai ser a live do Rafael Pavarini? Daqui a pouco todo mundo vai mandar mensagem para ele aí, pergunta que hora que vai ser a live, que ele vai fazer muita questão de responder. Tô brincando. Quer olhar a live do Pavo? Eu já falo agora nesses minutinhos finais. Salvo engano. Não, deixa eu abrir aqui até para não confundir. Mas para todo mundo anotar aí na sua agenda. Olha só. Amanhã, às 17h11, live do tipo 3 com Ed Rodrigues. Na quinta-feira, com a Thalita Bicalli, que está acompanhando aí também, às 11h11. Sexta-feira, Dia dos Namorados, a gente vai fazer eu vou fazer com a Valéria, né? A gente vai fazer aí sobre os relacionamentos. Provavelmente sábado, com o Flávio, falando do tipo 7. E aí, domingo, a gente fala com o Rafael Pavarini, do tipo 5. E a gente está acabando de ajustar aqui, mas provavelmente na segunda-feira, tipo 4, com a Jane. E na terça-feira, tipo 8, com a Fabrícia, fechando essa sequência de lives, enfim. Vai acompanhando, não dá para gravar tudo de cabeça, mas vai acompanhando os posts aí. Só deixa marcado, então, domingo, que esse a gente não pode perder. A gente tem que reunir pelo menos aí umas 3 pessoas nessa live do tipo 5, hein? Se tiver um tipo 5 dando entrevista, qualquer pessoa que tiver a mais já é bônus. Então, vamos fazer aí uma força-tarefa. Tá bom, gente? Brincadeiras à parte, muito obrigado. Pode falar, Thiago. Eu queria só fazer um convite para o pessoal aí que está assistindo aí. Hoje, às 20 horas, eu e a minha esposa, nós vamos estar fazendo uma live aí sobre as 5 linguagens do amor. Então, o pessoal que estiver disponível aí, se quiser acompanhar a gente, entra lá no meu Instagram, vai ser bem divertido. Vamos falar sobre relacionamento, né, dicas, né, e eu vejo que isso é muito importante diante de um casal, né, e eu sempre falo que casamento é um desafio, né? A gente todos os dias precisa viver um desafio um com o outro. Então, a gente vai estar fazendo essa live aí, quero convidar o pessoal aí para estar participando com a gente aí, tá? Quero também aproveitar e agradecer você pelo convite, tá? E dizer que vocês são pessoas realmente chamadas por Deus para ajudar a gente aí nesses aconselhamentos aí, consultoria, né? A gente fez aí o Líder Coach, Enneagrama, e tem sido de bom resultado para a nossa vida, tanto para mim como a minha família, e que Deus continue abençoando a sua vida aí, viu? E agradecer também os que estão